Aí está ele, na Estrada da Mata, o terror dos ciclistas da Estrada da Mata de Ovar. Pois é, companheiros. Então, o David Guite está outra vez com problemas com a justiça. Parece que burlou cerca de 4 milhões de euros aí ao pessoal do Forex. Eu não sei muito bem o que é o Forex, mas ao que parece o homem fazia aí os cálculos de apostas e tal, e dizia que a malta ganhava apostas e rendimentos e mais não sei o quê, que era 100% seguro, e afinal, olha, de 100% passou para 0% de segurança. Mas, ó companheiro, vão-te escavacar o cu todo quando chegares à prisão, pá. Se a malta não pensa nestes pequenos, grandes pormenores, então se estiver lá pretos, esfomeados por um cozinho, depiladinho, olha esta pinta deste carro. Muito fixe. Aquilo sim, aquilo é que é classe. Não é como estes putos que um gajo vê no YouTube, que são uns merdosos do caralho, que andam aí a enganar gente e andam a ostentar carros de luxo, relógios de luxo, marcas de luxo, quando os gajos são puro lixo. Luxo por fora, lixo por dentro, não é? E estive a ver alguns comentários. Também é assim, a fonte não é muito fidedigna, que é da Bíblia muito engarçada, mas vi no Facebook. E então, como estava no Facebook, se calhar é verdade, mas não me admira nada que este David Guite e outros gajos estejam à perna com a justiça. O Indo Diogo Frosques foi com caralho para o Dubai, não é? Então, mas um puto com a idade dele tem assim um demónio destes. Como? Como é que surgiu o investimento? Por parte de quem? Era ele que poupava na mesada na vez de gastar em chicletes e doces e gomas? Será? Era com o dinheiro que os pais lhes davam? Porque aquilo que eu sei, os pais desta malta, do Numeiro também, David Guite, do Indo, é tudo malta humilde. E quando digo malta humilde, malta sem grandes possibilidades e sem grandes recursos. Mas é, amigo, estás fodido para o resto da tua vida, pá. Tu nunca mais te endireitas. É como eu, nunca mais na vida eu vou tirar o rótulo de não gostar de ciclistas. Está bem que eu agora já me calei com essa história, já não me... já cuspi o capacete todo outra vez. Já não me meto com eles. Cada um anda por onde quer, por onde lhe apetece. Toda a gente tem espaço. E se eu não tiver espaço, eu abro aulas. Pronto. Mas isto é malta que não pensou nas consequências. Não é? Se o gajo for parar à prisão, vou-lhe escavacar aquele buraco do cu todo. E ainda por cima deve estar todo depiladinho, porque esta malta, como são os conas de sabão, entre aspas, também não é bem assim, porque eles conseguiram enganar meio mundo. Portanto, hão de ter algum mérito. Ou eles têm algum mérito, ou a malta que é enganada merecia ser enganada, porque é demasiado burra e demasiado estúpida. Isto também é um bocado subjetivo, ser muito burro e ser muito estúpido.
pode ser um bocado subjetivo. Às vezes um gajo pode estar com as defesas lá em baixo e querer fazer-se sobressair perante o resto da sociedade, querer mostrar aos outros que somos inteligentes e que somos mais espertos que os outros e não sei o quê. E de facto há de haver aí malta que é mais inteligente do que outra. E eu vejo isso agora pelos meus estudos. Há malta na minha turma que é muito mais inteligente, mas de longe muito mais inteligente do que eu, que consegue absorver muito mais rapidamente as coisas do que eu. Portanto, há de haver essa distinção. Agora, não fica bonito dizer, eu sou mais inteligente do que tu, mais inteligente do que aquele gajo ou com aquela gaja. Não é assim muita umidade por parte do jovem, não é? Falta-lhe um bocado de umidade. Vai cumprimentar para o caralho, foda-se. Eu não cumprimento motociclistas e não cumprimento ninguém, a não ser que venham falar diretamente comigo. Aí a história é diferente. Mas é. Então esta malta que me gosta de andar toda bonitinha, bem arranjadinha, toda aperaltada, sem pelos, sem barba, barbinha toda bem desfeitinha, toda bonitinha, toda bem trabalhada, com cremezinhos para evitar rugas e não sei quê, perfumezinhos da Chanel, vão levar no cu forte e feio quando chegar à choldra. Pois é. Então, David Guite, tens desejos de apanhar na peida, é isso? Está bem, pá, sempre é melhor do que matar alguém e ir parar aos calabouços da polícia, não é? É uma opção, roubar aí gente, 4 milhões, não é? Como é que esse jovem conseguiu enganar malta em 4 milhões? É muita fruta, não é? Há muita gente desesperadinha. Mas, pelos vistos também, ainda não se aperceberam que enriquecer assim, de um dia para o outro, não vai acontecer. Não acontece. Há exceções, claro que há exceções. Mas para haver exceções, para atitudes de exceções, tens que ser uma pessoa também excepcional. Não é um borra-botas qualquer que vira exceção. Isso não acontece. A pessoa já tem que ser excepcional de berço, ou quase, se é que me faço entender. Faz algum sentido para vocês aquilo que eu estou a dizer? Eu não me abro muito mais neste assunto, porque eu também não tenho conhecimento. Aquilo que eu sou é que o David Guite, há uns anos atrás, esteve aí com a justiça à perna porque ludibriou muita gente com cursos. Mas foram cursos, ou ele ou o Window. O Window também é uma boa res, é uma boa merda. Mas parece que até tem um bocado de cabeça. No meio disto tudo, e estes youtubers todos, aquele que me parece ainda assim mais sensato, o que é que se passa aqui? Isto deve ser algum leilão por causa da venda desta casa. É provável. Eu tive um colega meu da Suíça que é multimilionário que esteve para comprar isto. Mas entretanto isto levou outros caminhos. Mas foda-se, já não interessa. Já não será para ele, será para alguém daqui. Há aqui um projeto com hipismo e cavalos. Que isto é um terreno enorme, bastante grande mesmo. Mas pronto. E então o David Guite teve aí à perna à justiça portuguesa por causa de tal venda de cursos ou apostas desportivas. E ao que parece, a acusação continua a ser igual. Apostas desportivas em 4 milhões de euros. Eu não sei muito mais porque eu não pesquiso muito.
eu não fico melhor com a desgraça dos outros, não fico, mas dá-me um certo gozo ver esta malta que vem para o YouTube vangloriar-se. Eu tenho, eu fiz, eu sei, eu consegui. E afinal de contas era tudo rego. Foi ludibriar malta que eles conseguiram aquilo que conseguiram. Ora, conseguir as coisas dessa forma não é nice, não é bonito, não é fidedigno, não é? O que é certo é que te vão escavacar esse cu todo quando chegares à píldora. Já pensaste nisso? Estava eu a dizer que ainda assim o mais sensato dentro desta malta que se fez sobressair no YouTube foi o Ant, o gordo de Aveiro, que entretanto fez exercício físico, perdeu uns quilos, entretanto já voltou a ganhar, mas também não me interessa muito. Mas o Ant acho que acabou por ser a pessoa mais sensata no meio da malta daquele grupo todo. Depois tem o Circásio, tinha uns vídeos de merda, o Dark Frame, tinha vídeos completamente estúpidos e ridículos, mas para vídeos estúpidos e ridículos também há malta que consome. Há malta que consome de tudo no Facebook e no YouTube. Portanto, olha aqui o meu caso. Há malta que consome o meu conteúdo. Eu não sou um gajo muito inteligente, não sou um gajo extraordinário, não tenho propriamente uma visão muito diferente do mundo em relação àquilo que vocês têm, mas o que é certo é que eu também tenho público. Há público para qualquer nicho do mercado. Verdade? É verdade. Nicho do mercado é outra palavra bonita de se utilizar. Deixa-me prestar atenção aqui a ver se... é verdade, hoje é domingo. Hoje é domingo, estão aqui as motas todas na Feira das Vaidades, no Furadouro. Também podia lá ir mostrar a minha moto, mas eu não gosto, não é a minha praia. Eu gosto de seguir outra manada de carneiros. Eu gosto da minha manada. A minha manada é muito mais reduzida. Isto parece uma moto engraçada, parece uma 883. Era uma breakout, não sei. Eu não sou conhecedor de motos nem de carros, eu não sou conhecedor de coisa nenhuma. Sei que muito provavelmente vão escavacar, vão escarafunchar no olho do cu do David Guinte. Isso é que parece que vai acontecer. E entretanto os outros lá foram para o Dubai, não é? Parece que deram de frosques daqui para não serem apanhados, porque mais tarde ou mais cedo tudo se descobre, não é? Como diria a minha avó, que Deus Nossa Senhora tenha, eu borrava a minha cara com merda. Eu nunca mais na vida saí à estrada, saí à rua. Nunca. Vamos ultrapassar aqui. Opa! Opa! Was I you motherfucker? Uma abaixo. Olha o pipoco. Olha o pipoco. Outsider está mais louco. Até rimou, pastéis de bacalhau com broa. Então isto está fechado ao domingo. Uma malta que costumava vir também para aqui com as motos, está fechado ao domingo. O lunch, será que já fechou de vez? Não sei. Pois é, amigos,
Eu já não faço um vídeo destes há muito tempo. Há muito tempo que eu não me prolongo assim nos vídeos, não é? De vez em quando sabe bem quando há alguma coisa para falar. Agora o assunto já morreu, já esmoreceu. O David Guito vai ficar com o cu todo arrebentado. E então, se aparecer lá, como eu estava a dizer, assim os pretos à maneira, com o bacamarte deste tamanho. Ó David Guito, não sabes o que é dizer bacamarte? Pesquisa, vai ao Google, Googla isso, vai googlar. Bacamarte é um pirogo, um piso. Se for de preto, ui, maravilha. Com aquele rabinho assim cor de rosinha, hã? Tipo rabinho de bebê, lisinho, macinho, ui, para dar uns beijinhos e mandar umas penetradelas. Ui, canudo, vão descarafunchar o olho todo. Mas é, companheiros. Bem, eu agora vou-me ficar por aqui com este assunto. Eu não tenho mais nada para falar, mas como eu estava a dizer também, eu não fico contente com o mal dos outros. Não me faz ser mais homem, não me faz crescer como pessoa, faz-me fazer pensar sobre certos assuntos e pensar que ter uma vida honesta será o mais sensato. Não vou enriquecer, não, mas é assim, a nível mental, a nível, como é que eu vou dizer, quando um gajo se deita, para aí, quando um gajo se deita, consciência, a nível de consciência, eu sinto-me muito confortável com o tipo de pessoa que sou, muito mesmo. E não vale a pena andar aí a foder os outros para se fazer sobressair ou vangloriar, porque depois é uma vergonha para toda a família. Imaginem os pais destes miúdos, não é? Eu vi, deixa-me meter aqui o pé para cima antes que fique aí dobrado ou ultrapassar num carro qualquer. Eu vi este David Guito a fazer uma retrospecção, um vídeo sobre tipo bibliografia dele. E a mãe a dizer que era um miúdo muito fixe, o David que era um menino muito bem comportado e tal, e não sei quê. E até oferecia carros aos pais, ofereceu um M4, que era o segundo ou terceiro carro em Portugal. Deixa-me prestar atenção. Isto está tudo arrebentado, olha. Isto parece o buraco do cu de David Guito, vai ficar todo escarafunchado. Mais uma abaixo, bota que tem, siga, vamos bem aqui. E agora imaginem, não é, para estas famílias, como é que elas vão encarar o próprio filho, não é? Ei, o meu filho enganou muita gente, 4 milhões de euros. Como é que fica uma família destas? Uma família destas fica destroçada. Como é que as famílias vão ao pão? Vão tomar café? Vão fazer compras? Toda a gente os conhece lá no bairro. Sim, porque esta malta mora em bairros. Como é que fica isso? Quer dizer, eu estou a dizer que moram em bairros, mas eu não sei, eu suponho. Meus caros amigos, a informação que eu tenho não é fidedigna, está bem? Se vocês quiserem saber mais qualquer coisa, pesquisem, vão a fundo. Eu li isto na Bíblia Engraçada, ou Bíblia Engraçada,
Mas onde há fumo, há fogo. Ah, pois é. É terrível, companheiros, para as famílias destas pessoas. Não é? Este jovem tem um futuro completamente destruído. Vai fazer o quê? A reputação caiu por terra completamente. Não é? A minha reputação caiu por terra no dia em que, ou nos dias em que eu andava a chamar nomes aos ciclistas que andavam fora da ciclovia com a ciclovia ao lado. Eu fiquei com a minha reputação, embora tivesse razão, e continuo a ter razão, porque as ciclovias foram feitas para os ciclistas. A malta, se quer treinar, treina na estrada muito bem, mas vai a um ritmo certinho. Não vai no meio da estrada a comer merda à colher, como foi aquilo que aconteceu. Eu só me chateei mais com essa malta porque iam estorvar o trânsito. Porque a quem não estorva o trânsito, eu não digo nada, não falo nada, não é? Mas as pessoas, há pessoas que conseguem ter noção daquilo que se passou. Há pessoas que só querem ver é sangue, só sangue. E mal está a remorder e não sei o quê, e o caralho. Amigos, vocês atinem da cabeça, pá. Pensem por vocês próprios. Juntem um mais um e vejam se dá 2 ou se dá 5 quando a conta está errada. Não é? Olha ali a parede dos espiões. Tem lá a malta na parede dos espiões. Mas eu não vou parar, porque na parede dos espiões já não há caixinha, nem nenhum taparoé, nem latinha, nem nada. Já saiu de lá. Houve aí um companheiro que meteu lá uma caixinha para eu meter autocolantes, mas a caixinha também já desapareceu. Eu tinha visto no Facebook, acho que foi no Facebook, foi no Facebook, tinha visto uma fotografia, dizer outsider e tal, passa lá na parede dos espiões, tem lá uma caixinha que eu coloquei para colocares aí uns autocolantes. Olha, esta malta está aqui a curtir, deve ser um after hours. Vocês ainda se lembram do after hours? Eu lembro-me disso há uns anos valentes atrás, que a malta ia para a praia de Maceda, praia mesmo de Maceda, praia de São Pedro de Maceda, punham os carros com música. Caralho, isto é só ovelhas a bater aqui no capacete, é cada estouro. E a malta estava lá a curtir até às 9, 10, 11 da manhã na after hours. E então já não há aqui latinha, já não há autocolantes. Na fonte de Estanislao também já não há lá nada. Aliás, eu já não passo há mais de um mês e meio, garantidamente mais de um mês e meio que eu não passo lá em cima. Agora também não vale a pena colocar latas em lado nenhum, porque vem aí o mau tempo, vem aí a chuva, há muita malta que não sai de moto à chuva. Está bem que a malta pode lá ir fazer uma troca de galhardetes e de autocolantes de carro, vai de carro, vai até à zona, tira umas fotos. Olha, hoje não trouxe a câmara fotográfica, podia ter trazido e ia tirando aqui umas fotografias à Harley fucking Davidson, à minha Harley, aqui junto à Ria, mas também já tenho tantas fotos da Harley junto à Ria que era mais do mesmo. Eu vou aproveitar, vou à Dona Alcina, à taberna da Alcina, ou à tasca da Alcina. A Dona Alcina é aquela que faz as enguias à maneira. É aqui a Dona Alcina e é o farol mais à frente, no cais de telheiras. É telheiras.
Ou Tijosa? Não, Tijosa não é. Tem o cais da Bestida, acho que é o cais de Telheiras. Isto tem uma carregada de cais, tem mais de 10 ou 15 cais aqui para esta zona. Só que a moto tem que se meter aí para dentro, pelos estradões de terra batida. Vocês já devem ter visto, o Mr. Maia já andou por aqui, o Biker Life também já andou por aqui, o Dando Rider também já andou por aqui, o Outsider também já andou por aqui, já fui lá à frente pelos estradões, o Harley Davidson. Portanto, não é preciso nenhuma moto de todo terreno, nenhuma motocross, nem nada que se pareça. O Dando anda aqui com a sua CRF e fazem bem isto, fazem bem esses estradões. Eu vou tomar um cafezinho pingado, está-me a apetecer, um cafezinho com 2 ou 3 gotinhas de leite, comer um pastelinho de nata. Está muito bom para andar de moto, está tempo quente, devem de estar para aí 23, 24 graus. Não trouxe casaco, não trouxe calças de gangue, é só as minhas calças de fato de treino, uma sweatshirt, uma t-shirt por dentro, e está-se muito bem. Está-se bem ou não anda? Espero que tenham gostado deste vídeo, companheiros. Alright, tudo bom? Até ao próximo vídeo. E agora vou estacionar aqui, vou dar aqui a voltinha e ela já fica virada, que é uma das preocupações que um gajo tem que ter quando anda de moto, é preparar a moto sempre, deixá-la pronta para arrancar de primeira, sem ter que andar a puxar a moto para trás, porque a moto é pesada como caraças e é bonita, é linda a moto, amigos. É muito bonita esta moto, meu. Não troco. Só se fosse por meritagem. Só se fosse por meritagem, mas ainda não chegou à altura. Ainda não. Daqui por 10 anos, talvez. Daqui por 10 anos não tenho dinheiro. Agora não tenho. Daqui por 10 anos também não vou ter. A não ser que ande a vender cursos de Forex. Ó David, vão descavacar o olho do cu todo. O chaval, o David Guedes, já tinha tido problemas, não é? E desapareceu da internet. Desapareceu pai durante um ano, ou lá o que é que foi. Desapareceu do YouTube e não sei o que. E entretanto volta a aparecer com um documentário sobre ele. Documentário, agora é que vai ser, perdi não sei quantos quilos, dei um M4 ao meu pai, não sei o quê, mas com humildade do costume, não é? Acho muito humilde, muito... porque é a humildade que os caracterizam, não é? Ou pelo menos a ele. E então fez o vídeo, agora é que vai ser, conteúdo novo e mais não sei o quê, patati, patatá. E a malta cascou-lhe forte e feio nos comentários, que era um aldrabão e mais não sei o quê. Claro que muitos dos comentários devem ter sido apagados pelo próprio. Ele não deve ter dado vazão a tanta informação que recebeu. O que é certo é que fez esse vídeo e voltou a desaparecer. Portanto, é sinal que se calhar as coisas já não andam bem desde há mais de um ano. Eu acho que o gajo há mais de um ano fez o vídeo do reaparecimento e voltou a desaparecer. Ai, que tristeza, companheiros, que tristeza. Vergonhoso para esta malta nova. Vergonhoso a forma como lidam com os outros, pá. Vergonhoso, vergonhoso. Vão descavacar esse cu todo, ó David. E fazem muito bem, vão-te rebentar a peida toda. Afinal de contas, não sou o único a não cumprimentar os motociclistas. O jovem que vai aqui à frente
também não cumprimenta. Eu acho, opá, eu não quero estar a ferir suscetibilidades, mas acaba por ser um bocado hipocrisia cumprimentar. Porquê? Só aquela malta que anda ao domingo de manhã, só cumprimentar motos que à partida parecem de uma certa cilindrada. Epá, eu vejo uma moto, eu não sei se ela tem cilindrada baixa ou alta, seja lá o que for, não tenho esse conhecimento. Portanto, não sei se faz sentido estar a cumprimentar malta. Porquê? Porque se calhar no passado fazia-se, mas no passado a história era diferente. Hoje em dia qualquer um tem uma moto, hoje em dia qualquer um tem um carro topo de gama, basta pedir empréstimos ou burlar pessoas. Não é? Basta pedir um empréstimo, pronto, depois paga-se o empréstimo, depois come-se atum enquanto chegar a casa, meu. Arroz com atum, olha, por acaso é fixe, eu gosto. E gosto, há um tempo atrás eu falei sobre isso, não ter guito e comer arroz com atum, e é porreiro, eu gosto. Olha, por acaso agora estava a dar vontade de comer arroz com atum. Quando chegar a casa, se tiver arroz, aqueça um bocado de arroz e mete um bocado de atum. Mas o atum tem que ser frio, o atum quente sabe mal, tem um sabor muito forte a peixe, não é a minha praia. Portanto, pá, quem cumprimenta, cumprimenta, tudo bem na mesma. Eu não cumprimento ninguém. Não. Porquê? Qual é o motivo? Qual é o sentido? Não é? Partilharem a mesma paixão? Eu sei lá se quem vai a conduzir partilha da mesma paixão ou não. Eu não tenho paixão nenhuma por motas, meu. Não tenho. Gosto de Harley. Gosto do design da Harley, das Choppers, das Bobbers, das Custom. Gosto delas preto mate, também gosto, acho fantástico. Mas de resto, pá, nem marcas, meu, estou-me completamente a cagar para marcas. Hondas, Yamas, Ducatis, Motor Guzzi's, BMs, Triumphs, seja lá o que for, não ligo. Curto o estilo da moto assim, a marca nem por isso. Eu gosto muito, por exemplo, da Intruder e da Marauder, por exemplo. Quem é que tinha uma Intruder? A Intruder 125 era do Joelzito. Pá, é uma moto de 125 centímetros cúbicos, mas eu gosto, acho a moto bonita, pá, é tipo uma Chopper. A Intruder, a Marauder, a Honda, acho que é a Honda Marauder, do Nelson Manowar e do Nuno Manowar, são motos muito bonitas. O Nelson neste momento já passou para a Harley Davidson, neste momento já deixou de ser uma pessoa ordinária, passou a ser uma pessoa extraordinária. É uma lenda. Porquê? Porque os homens andam de moto, as lendas andam de Harley. Já cuspi o capacete outra vez. O local por onde eu fiz este vídeo é mais do que habitual no meu canal, mas sabe tão bem fazer esta voltinha de moto. É super agradável, pá. E o tempo hoje está mesmo muito bom. Está um dia de primavera, como se fosse um dia de primavera fantástico, com um calorzinho mesmo à maneira. Está mesmo muito bom. E esta voltinha soube mesmo pela vida. Fantásticos.